Quero falar com vocês hoje sobre as 7 forças mais poderosas no universo. E o texto base para nós lermos na Bíblia é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu queria que você pensasse em 7 forças que você considera muito poderosas. 7 forças que você acha que são poderosas. Nós poderíamos falar aqui, não é, junto com você, sobre a força bélica dos Estados Unidos, sobre o armamento dos Estados Unidos. É muito forte, é uma força poderosa. A força poderosa também que nós podemos relacionar aqui, a Al-Qaeda, aquela rede de terrorismo. O Japão também tem uma força muito poderosa. E sabemos que se a gente for relacionar aqui, nós teremos uma lista muito grande de forças que agem no universo. Mas nós temos, meus amados, uma lista de 7 forças que realmente são poderosas no universo, e essas forças estão à nossa disposição. E essas forças, elas estão acessíveis a todos nós. É só você querer. Como um cristão verdadeiro, como um cristão que ama a Deus, essas coisas estão ao seu dispor, estão ao nosso dispor. A primeira força poderosa que eu quero falar com vocês hoje é o sangue de Jesus. É o poder do sangue de Jesus que nos concede o perdão, não é? Se você ler lá a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, diz que nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós bem sabemos que o diabo, o inimigo das nossas vidas, ele não pode entrar na vida daquele que tem a marca do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é uma força muito poderosa à nossa disposição. Outra força poderosa, a segunda força poderosa, é o poder do Evangelho. Nada mais pode salvar e transformar a tua alma como o poder do Evangelho. É uma força ativa, é uma força vibrante que muda e que transforma a nossa vida. Romanos 1,16 diz: porque eu não me envergonho, Paulo está dizendo, não é? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem uma frase de Martinho Lutero, que fez a reforma protestante, né, no século XVI. Ele diz assim, olha, que a medicina descobre a doença, mas o Evangelho dá o remédio. Na verdade, a gente sabe que existe uma diferença entre religião e Evangelho. A religião, na verdade, é obra do homem, mas o Evangelho ele nos foi dado por Deus. A religião é o que o homem faz por Deus, mas o Evangelho é o que Deus tem feito para o homem. A religião é o homem em busca de Deus, mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Então o Evangelho é uma força que pode transformar e mudar a nossa vida, uma força muito poderosa. A terceira força que nós podemos dizer aqui, que é uma das forças mais poderosas do universo, é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso governador. O Espírito Santo é o nosso orientador. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, Paulo diz assim: estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sem a luz do Espírito de Deus, sem a luz do Espírito Santo na nossa vida, nós estaremos escuro em relação à palavra de Deus. O Espírito Santo, ele testifica em nosso espírito que Deus é Senhor. O Espírito Santo testifica em nós que Jesus Cristo morreu para nos salvar, para nos libertar. O Espírito Santo é uma grande força poderosa que age a nosso favor. Outra força poderosa, a quarta força poderosa, uma das forças mais ativas aqui no universo, é o poder da ressurreição. Nada mais pode nos dar esperança eterna do que o poder da ressurreição. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, que ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição. A gente sabe que a ressurreição
testifica que Jesus venceu a morte. A gente sabe que pela ressurreição nada pôde deter Jesus. E tem um escritor francês de novelas que ele diz que a ressurreição de Jesus é apenas boas notícias de um cemitério. E em uma de suas novelas ele passa essa mensagem aos telespectadores franceses. Mas nós queremos dizer para ele que a ressurreição é a prova que Jesus derrotou a morte. A gente quer dizer para esse escritor francês que lá no túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui porque já ressuscitou. A ressurreição de Jesus não é apenas boas notícias de um cemitério, é prova de que Jesus venceu a morte e o túmulo vazio dele está cheio de esperança. O túmulo de Jesus está cheio de esperança que Jesus venceu a morte e que um dia ele vai voltar. Quinta força mais poderosa do universo é o poder da oração. A oração, ela pode mover a mão de Deus. Jesus disse lá em Mateus 21, 22: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A gente sabe que a oração, ela muda tudo. A oração muda até uma decisão do próprio Deus, não é? Tem até uma frase que diz assim, que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. A oração muda a decisão do próprio Deus. A gente vê lá no livro de Isaías, no capítulo 38 do livro de Isaías, dos versos 1 ao 5, conta a história do rei Ezequias. Deus havia dito para ele: olha, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E aí o que acontece? Ezequias vai e ora a Deus. Ele ora ao Senhor, ele diz assim: Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muito. E depois Deus diz assim para Isaías: volta até Ezequias e diz para ele assim: olha, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei pois aos teus dias 15 anos. Deus havia dito uma coisa, mas por causa da oração Deus fez outra, porque ele tinha um coração voltado para Deus e ele orou a Deus, Ezequias, e a oração mudou a situação do rei Ezequias. A oração pode mudar a nossa situação. Outra força poderosa, a sexta força, é o poder da graça de Deus. O poder da graça de Deus. A graça de Deus é um poder sobre nós que nos garante vitória. Se você ler lá 2 Coríntios 9:8, Paulo diz assim: ó, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. O mundo, meus queridos, pode oferecer coisas boas ou melhores do que a igreja. Só há uma coisa que o mundo não pode oferecer no lugar da igreja. Ele não pode oferecer a graça de Deus. O mundo não pode oferecer a graça. O que é graça? É favor imerecido. A graça de Deus é um poder sobre nós. E Pedro diz na primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz que a graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, ela tem muitas formas. E a última força, a sétima força mais poderosa do universo é o poder da fé. Nada mais pode nos manter firmes até o fim senão a fé. Pedro diz na primeira carta, no capítulo 1, dos versos 1 ao 5, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Teve uma vez que um cristão perguntou para o outro: você sabe algum livro de algum escritor que fale sobre a fé? E ele respondeu: eu sei. A Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ter fé. Leia a Bíblia e você vai conhecer muitas histórias e você vai ter a tua fé renovada. Quando nós temos fé em Deus, nós sabemos, meus amados, que não há mar vermelho que não se abra. Quando nós temos fé no Senhor, nós sabemos que não há tempestade que não se acalme. Quando nós temos fé no Senhor, não há gigante que não se derrube. Nós temos à disposição, meus queridos, todos esses poderes. As forças maiores do universo estão em nossas mãos. Deus quer colocar nas tuas mãos hoje. Tome posse disso. Lembre-se,
Todos esses poderes que eu disse aqui estão à nossa disposição. É só nós buscarmos, é só você buscar e a graça de Deus, o poder de Deus vai inundar a tua vida e você vai ter forças para vencer nesta vida. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia com o poder e a graça de Deus.